Boa noite. Boa noite. Semana passada eu tive que me ausentar, não pude fazer nada da saúde porque uma pessoa da família veio falecer e eu tive que fazer uma viagem às pressas e não pude estar aqui. Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado e aqui estamos mais uma vez. Amém. Acho que boa parte que estão aqui tem nos acompanhado semanalmente. Nós já falamos da nossa mente, já falamos do nosso sangue, já falamos de dieta, já falamos sobre alimentação. Hoje, a partir dessa semana, nós vamos começar a falar de alguns exames. E aí eu entro na minha parte que eu mais gosto. Vamos falar sobre exames laboratoriais. Na semana que vem, eu vou trazer um exame meu, um exame de sangue. Eu vou colocar lá em cima e a gente vai analisar o meu sangue, certo? Mas antes da gente pegar o meu sangue para analisar, a gente tem que começar a entender os componentes do nosso sangue, o que significa cada um deles. O exame que mais se pede, se você for no pronto-socorro, se você for numa consulta de rotina, o médico vai pedir um exame chamado hemograma. Isso vai para tudo. Se você tiver infecção, se você for no atendimento, se você estiver internado, é o exame mais pedido. Chama-se hemograma. E ele dá 3 parâmetros básicos para nós, que dá um quadro geral de como o seu corpo está. E nós vamos analisar um por um no decorrer dessas semanas. O primeiro item que nós vamos analisar chama-se plaqueta. Em cima na foto, não sei se o Evandro colocou, tem as 3 estruturas que tem no nosso sangue. Tem muitas outras, mas essas são 3 básicas. O nosso sangue tem hemácias, plaquetas e glóbulos brancos. Com certeza você já deve ter ouvido glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles carregam o oxigênio. Naquele disquinho vermelho do centro, 98% daquilo ali é uma proteína chamada hemoglobina. E nela contém ferro. Por isso que é vermelhinho. As mães ali que dão sulfato ferroso para as criancinhas, é bem vermelho, não é? Chega até a manchar, você cai na roupa, no chão, por causa do ferro que contém. É por isso que o nosso sangue é vermelho, por causa do ferro que tem dentro da hemoglobina. Ele que carrega o nosso oxigênio. Os glóbulos brancos, que é o do lado, que tem até um núcleozinho ali dentro, ele é a nossa célula de defesa. É ele que faz a proteção do nosso corpo. E quando nós formos falar dele, eu vou trazer um videozinho que é bem interessante. É um glóbulo branco pegando uma bactéria, matando uma bactéria. É bem interessante o vídeo. Eu vou tentar trazer para vocês na semana que vem. E nós vamos falar hoje sobre a plaqueta. É aquela primeira, aqueles discozinhos. O que é a plaqueta? Talvez você tenha já ouvido esse nome em casos de dengue. Então assim, nossa, fulano está com a plaqueta baixíssima, está com dengue e caiu as plaquetas dele. O que a plaqueta faz? Eu estou escrevendo um texto, que eu não sei se vai dar um sermão, uma palestra, alguma coisa do tipo. O título é Deus Sabia. Por quê? Porque Deus, quando nos criou, Ele deixou certos mecanismos no nosso corpo prontos para um mundo de pecado, não de perfeição. Isso mostra a onisciência de Deus. Ele sabia o que iria acontecer e deixou alguns sistemas prontos no nosso corpo que não eram necessários no Éden, mas passou a ser necessário pós-pecado. E a plaqueta, ela faz parte de um desses sistemas. O que ela faz? Quando você faz um corte, pode passar para a próxima foto? Quando você faz um corte na sua pele, na faca, na cozinha, no papel, e começa a sangrar, essa estrutura entra em ação. O que ela faz? Ela vai diretamente no corte, onde está aquele rasguinho, e forma uma trama, como se fosse um tecido. Não tem linhas na vertical e na horizontal. Ela faz isso. Ela vai ligando os pontos do corte. Para quê? Primeiro, parar de sangrar. Porque antes do seu corpo refazer aquele tecido cortado e cicatrizar, não dá tempo. Então ela precisa fazer com que você pare de sangrar.
Porque se você continua sangrando, você entra em quadro de hemorragia, certo? Então ela faz essa trama no corte, como se você pegasse uma linha de costura com uma agulha e ligasse os pontos até os dois lados se encostarem, para parar o sangramento. Aquela trouxinha que vocês estão vendo ali, ali foi feito um corte. A plaqueta, ela pega todos aqueles disquinhos, junta e forma uma trouxinha. Essa trouxinha é chamada de coágulo. E ele tampa o buraquinho, você viu? Tampou o buraquinho, para o sangramento. Isso ocorre em torno de 1, 2, até 3 minutos. Pessoas que têm problema de coagulação, isso ocorre de maneira bem mais lenta. Ou seja, a pessoa sangra mais. Principalmente pessoas que tomam alguns tipos de medicação, que são afinadores de sangue, anticoagulantes, como por exemplo o Malevan e congêneres, faz com que esse processo ocorra de maneira mais lenta. Por isso é tão perigoso os cortes. No caso da dengue, ela diminui essa célula do sangue, a plaqueta. Ou seja, se tem menos células do sangue que fazem esse trabalho de estancar o sangramento, ocorre o sangramento massivo. Por isso que pessoas com dengue e a plaqueta baixa têm que tomar muito cuidado com os sangramentos. Eu já peguei vários pacientes em hospital em que eles sangravam pelas gengivas, pelo nariz, pela boca, qualquer orifíciozinho que tinha, o sangramento não parava, por causa da diminuição dessa célula. Veja, quando Deus nos criou, você percebe que Ele já sabia. Esse vai ser um dos temas de uma palestra que eu estou montando. Eu reúno vários pontos de que não era necessário antes do pecado e acabou se tornando pós-pecado. Mas Deus deixou o nosso corpo pronto para aquilo que nós fôssemos escolher. Se estivéssemos escolhido da maneira correta, não seria necessário. Mas como nos escolhemos da maneira equivocada, optando pelo pecado, se fez necessário esse mecanismo do nosso corpo de proteção. Então, sempre quando você olhar no seu hemograma, vão ter 3 dados. Lá em cima, os glóbulos brancos, os vermelhos, e lá embaixo vai ter um númerozinho, que são as plaquetas. Ela vai de 140 mil a 300, 400 mil. Então, sempre quando você olhar plaqueta baixa, lembre-se disso. Lembre-se disso. Ela tem essa função de estancar sangramento. Tem outras funções, mas o principal deles é estancar sangramentos. Até que o seu corpo tenha tempo para cicatrizar aquele corte. Aí ele vai construir células, vai gerar células, até que formar um novo tecido. Formou um novo tecido, aquela trouxinha se desfaz. Certo? Tem vários mecanismos que fazem com que ela se dissolva, esse coágulo se dissolva. Porque plaquetas altas também podem formar essas trouxinhas quando não é necessário. E essas trouxinhas, em um vaso grande, ela passa. Em um vaso pequenininho, como o cérebro, os pulmões, ela entope. Por isso o coágulo pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, depende de onde ele está. Perfeito? Semana que vem nós vamos falar sobre as outras 2 células e vamos trazer aqui no programa para a gente estudar com mais carinho. Vamos passar pelos exames de bioquímica, urina, fezes, exame de sangue, alguns exames de TST, vamos falar também, isso semanalmente. Tá certo? Até o próximo domingo, esse foi o nosso Momento da Saúde.